Bom, meu nome é Armênia, eu sou estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora e eu vou falar um pouquinho sobre a disciplina Processo de Ensino-Aprendizagem da professora Ana Lúcia Werneck Veiga. E o tema estudado foi abordagem histórico-cultural. Durante toda a semana e os fóruns de discussões que participei juntamente com os meus colegas, eu pude entender como foi o desenvolvimento do ser humano durante todos esses anos, né, os avanços. Os gestos de agarrar e apontar denuncia uma transição importante em direção à linguagem, né? Como que o ser humano começou a desenvolver a fala? Esses gestos seriam os primeiros estágios do desenvolvimento da fala. É possível observar isso em uma criança, no comportamento delas. Antes dela começar a falar, elas apontam para o objeto a qual elas estão indicando. O que faltou no desenvolvimento de outras espécies, né? Ao longo da história da espécie humana, vimos que as trajetórias de desenvolvimento do pensamento e da linguagem seriam caminhos independentes. O homem passou por muitas mudanças anatômicas para o desenvolvimento da fala. Muitas delas citadas nos textos estudados, eu vou falar um pouquinho. Primeiro começou a desenvolver a visão binocular, em que as imagens vistas pelos olhos confundem numa imagem tridimensional. Outra adaptação anatômica de importantíssimas consequências foi o surgimento do polegar, né? Oportuno aos outros dedos da mão, né? Que ajuda muito, né, na forma de pegar os objetos. Ora, o aumento da caixa craniana e a diminuição relativa da face, que se deram paralelamente à intensificação da postura ereta dos ancestrais do homem. Com isso, a laringe do ser humano, né, ficou afundada, trazendo consigo a língua, que ficou presa mais perto da garganta. A laringe tornou-se, assim, uma caixa de ressonância bem mais aperfeiçoada, e a língua passou a ter um espaço na boca, duas características fundamentais para o funcionamento do aparelho fonador do ser humano. A evolução da espécie humana é bem diferenciada dos outros animais. O homem sabe que na linguagem está a liberdade de tudo que se torna humano. A evolução da espécie humana se deu ao raciocínio, né? A inteligência, a criatividade, a possibilidade de comunicar, a conquista do raciocínio de cada indivíduo, a inteligência do grupo, a criatividade da sociedade. Os outros seres vivos, eles não são capazes de raciocinar, somente de comunicar, diferente da espécie humana. Na linguagem pré-verbal, os homens se comunicavam através de gestos e sons, principalmente demonstrar emoções ou afetar os outros com suas emoções. Uns animais, por exemplo, um ganso, ele apresenta uma conduta de gritar para contaminar os outros do grupo com medo para que corram de um perigo. Esse é um exemplo, né, dos animais. No pensamento pré-verbal, o homem foi capaz de usar instrumentos como meios para suas finalidades. Um exemplo é cortar a carne, como uma madeira pontiaguda, ou ainda fabricar lanças para atingir animais de grandes portes, né? As linhas de evolução do pensamento e da linguagem somente se unem por altos níveis de desenvolvimento ou de pensamento da fala. Foi assim o pensamento se tornar verbal e a fala racional. Os homens, eles se organizam para o trabalho através de ferramentas culturais, utilizam a linguagem como forma básica de interação e, através da palavra, organizam seus pensamentos. As funções da linguagem, elas podem ser intercâmbio
de comunicação e de fazer e de se compreender. Foi isso que eu pude entender durante todo o estudo da semana.